Oi pessoal, 101 CUT de volta depois de um longo e tenebroso período de parada, né? A gente tá voltando, o Fernando não tá podendo gravar por enquanto, mas assim que der certo a gente retoma a dupla. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que tenho escutado muito, que é: o cinema vai fechar? Vai acabar? Né? Então vou fazer uma retrospectiva. Desde muitos anos, bem, né? Se a gente for pensar, desde a época dos homens das cavernas, né? Desde as pinturas rupestres, as pessoas elas pensam em movimento, em gravar esse movimento. Dessa forma, as pinturas elas já tinham a ideia, a simples ideia de que o animal estava correndo. Daí para frente, a gente vai passar por pinturas, fotografia, vai passar pelo advento do começo do cinema no século XIX. Aí, a partir do século XIX, a gente começa realmente com o cinema, as apresentações. A gente tem o cinema mudo, posteriormente vem o cinema falado. E se a gente for pensar, o que move toda essa indústria do cinema? É sempre a questão de remuneração, de você ganhar mais. O cinema, tanto hoje em dia quanto no passado, a partir do momento que ele se torna comercial contando histórias, ali com Méliès, né? Você vai passando por Chaplin, enfim, todos eles toda essa indústria cinematográfica que foi crescendo ao longo dos tempos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles têm a ideia também do retorno financeiro. Ninguém vai trabalhar de graça, certo? A partir daí, a indústria ela começa a crescer de uma forma em que você vai tendo outras formas de filmagem e de telas para que atraia mais o público. Todo esse investimento ele tem que ter um retorno. Se a gente pensar que Méliès, no começo do século XX, ele já começa a pintar para fazer um filme colorido. Ele pintava os frames para fazer filmes coloridos. Em 1915 você tem a primeira tentativa de um filme 3D. Nos anos 70 você tem o início do IMAX. Então todos esses investimentos eles têm que ter um retorno. Você não vai fazer um investimento em que você vai ter prejuízo. Só quem faz isso é governo. A partir dos anos 80, a gente começa a ter os grandes blockbusters. ET, Indiana Jones. E a gente vai seguindo cada vez mais os estúdios querendo ganhar dinheiro. E daí a gente se pergunta assim, mas até onde vai? Né? O que vai acontecer? Bem, ninguém imaginava que no século XXI, começo do século XXI, a gente estaria com uma pandemia. O cinema ele foi investindo em suas produções e nas formas de fazer cinema. A gente tem hoje imagens digitais que beiram a realidade. Quem assistiu Rogue One pode lembrar bem de um certo personagem que é da franquia original de Star Wars, da primeira trilogia dos anos 70, 80, que ele aparece em Rogue One. E é um ator que morreu há muito tempo. No caso, tem a Leia, que também aparece. Né? Então, ela aparece nova, que é uma coisa que ela também, né, já não era quando foi feito o Rogue One. Só fazendo um adendo aí, que é o seguinte, para quem pensou no Darth Vader, não eu estou falando do Peter Cushing. Mas voltando, toda essa tecnologia digital, ela vem crescendo ao longo dos dias, ao longo dos tempos. Se em 1915 foi a primeira tentativa de 3D, em 1980 a gente começa a ter aquele óculos de duas cores, azul e vermelho, né, que o pessoal usava para o 3D. E hoje em dia,
depois do Avatar, que foi quando o James Cameron ele vai e lança aquele novo óculos 3D, ele revoluciona a imagem, ela tem muito mais nitidez, muito mais profundidade, enfim, ele consegue muito mais efeito com aquela nova tecnologia. Isso sem contar que a indústria ela sempre continua produzindo, sempre continua trazendo coisas novas para o cinema. Falando isso, a gente tem que voltar para o ganho, né? Antes da pandemia, no comecinho de 2020, a indústria cinematográfica até então, ela tinha ganhado na faixa de, em 2019, 40 bilhões de dólares. Eu não sei vocês, mas você jogaria 40 bilhões de dólares no lixo de uma hora para outra? Os 40 bilhões por ano antes da pandemia. Isso foi feito em janeiro de 2020. Ou seja, 2019, só a Disney, desses 40 bilhões, ela tinha mordido quase 10. Com seus filmes Rei Leão, tinha Vingadores que estava ainda em exibição. Enfim, essa massa, esse dinheiro que envolve o grande cinema, ele não para. É óbvio que hoje em dia as pessoas elas têm medo, têm receio por conta da pandemia. Então, é óbvio que você, por mais que tenham segurança e tudo mais, as pessoas têm medo. Mas, como dizem, isso passa. A gente vai voltar para o normal, né? O que a gente conhecia antes como normal, né? Passando isso, os investimentos eles têm que ter retorno. Por quê? A indústria ela continua produzindo pro cinema. Se você está em casa, você assiste na tela da tua casa ali a TV, por maior que ela seja, ela não é uma tela de cinema. Existem imagens, existem filmes que a produção na tela grande, né, no telão do cinema, ele tem muito mais efeito, muito mais qualidade até. E a impressão que dá é que você está dentro do filme. A gente fala do 3D, do 4D. 4D, para quem não tem uma noção, são aquelas cadeiras que você, além de ter a sensação de profundidade com óculos, as cadeiras elas se movimentam também com as ocorrências, o que está acontecendo no filme. Então, se o carro está passando por um lugar muito cheio de pedras e tal, começa a balançar, a cadeira começa a balançar. E assim por diante, para ter uma imersão maior dentro do filme. Tudo isso é investimento. Tudo isso precisa de retorno. E por mais que a gente goste do streaming e de assistir em casa de vez em quando, ele não dá a mesma sensação do cinema. No cinema você não para ir no banheiro, né? Você não para ir pegar um copo d'água. No cinema você pode até parar, mas o filme vai estar rolando, né? Então, ou seja, você vai continuar perdendo o filme. Tá? Na tua casa não, na tua casa você pode parar, você pode voltar. O outro detalhe, a gente tem que lembrar o seguinte: quanto é gasto para fazer um filme de TV? Quanto é gasto para fazer um filme de cinema? Se Vingadores fosse feito para a TV, os efeitos digitais seriam iguais? A qualidade seria a mesma? Se você fosse pensar num filme com muitos efeitos, que nem o que está para ser lançado agora, Kong, né, versus Godzilla, ou Godzilla versus Kong, tanto faz de que lado vem a batida, mas se você pegar esse filme e colocar num efeito de TV, será que eles seriam tão bem cuidados como eles estão sendo feitos para o cinema? Será que o Sonic, que o pessoal tanto reclamou nas redes sociais, teria sido modificado para ir para a TV? Então,
Quando a gente pensa em matéria de produções, os preços, as diferenças de produção são muito grandes. Tanto que se você pega uma série de heróis da TV, tem efeitos especiais? Tem. Tem a mesma qualidade? É só você comparar. Né? Pega um filme de cinema, pega mesmo um Liga da Justiça que não é do Snyder Cut ainda, compara com os filmes, as séries da CW. Dá uma olhada na diferença que tem entre essas séries. Então, todo esse investimento feito hoje em dia para o cinema, com certeza eles vão aguardar retorno. O streaming vai ficar com força? Vai. Vai acabar o cinema? Duvido. Bom, essa foi a minha opinião. Se você tem uma opinião contrária, deixa aí a tua opinião com educação, né? E deixa um like se gostou, passe para os amigos, né? E quando puder, sempre visite nosso canal, que a gente está procurando trazer sempre coisas novas e interessantes.